Se precisarem de um púlpito, se eu errei, pode pedir o púlpito que eles tragam. É rápido. Acho que para o meu tamanho está excelente, né? Eu acho até que é a mesa correta para o meu tamanho. Amém. Graça e paz, amados. Como a pastora falou, né? Nós já estivemos muitas vezes aqui nessa casa. Essa casa tem um significado muito grande para a gente, para a nossa família, né, Dani? A gente aprendeu muita coisa aqui nessa casa e foram momentos maravilhosos, né? Eu quero dizer que essa casa aqui tem um celeiro farto, né? Um celeiro que já alimentou e vai alimentar muitas famílias, muitas casas, muitas pessoas, né? Então, para a gente, assim, é algo de muita alegria, né? Sim. Poder retornar aqui, né, de uma forma diferente. Retornar aqui trazendo algo da parte de Deus para vocês, né? Quero dizer que tem muitas pessoas lindas aqui nesse lugar, né? O lugar está maravilhoso, está lindo, né? Trabalharam direitinho, né? Trabalhar direitinho. A gente que sempre está na frente, né? A gente sabe, meu Deus, teve gente que chegou muito antes da gente. Sim. Tem gente que ficou a semana toda preparando isso aqui, idealizando. E eu confesso, é muito bom chegar quando já está tudo pronto. E eu quero dizer que a equipe está de parabéns por tudo isso, né? Mas eu quero dizer também que tudo isso aqui não é para mim, não é para você. Isso tudo é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Porque é para Ele, tudo é para Ele, né? Tudo que a gente faz na nossa vida é para Ele. Mesmo quando a gente separa um tempo para poder estar aqui, né? Vou lá naquela reunião hoje, né? Vem animado. Amados, mas você não vem aqui por você, você vem aqui pelo Senhor. Amém. Né? Que tudo é para Ele, né? Tudo é para a honra e glória dEle. E quando a gente sai da nossa casa para estar aqui se alimentando, é para a honra e glória do Senhor. Porque quando eu sou alimentado, quando você é alimentado, você é edificado na sua casa, no seu casamento, você vai ser edificado, vai edificar a sua casa. Você edificando a sua casa, vai edificar a família. E quando a gente edifica a família, a gente edifica a igreja. Amém. Porque a igreja começa dentro do nosso lar, né? E para a gente é um motivo assim de muita alegria poder estar aqui, Posso né? me apresentar? Sim. Pode. Eu sou a Dani, né? Do Fábio, né? E eu falei para a pastora Marcele que eu fiquei muito mexida já essa semana, né? Por quê? Eu vi muitas fotos, né? Essa semana também as recordações chegaram, né? A gente acha que é a IA, né? Que já vai mandar algumas fotos para você. Não, só que essa IA é do Senhor. É o Senhor que começa a usar o que você nem pesquisou. E essa casa tem um valor espiritual muito grande para nós, como meu marido falou. Há 25 anos ou 26, a gente tem uma idade que não conta mais, né? Eu cheguei nesse lugar uma menina. Louva a Deus pela vida dos nossos pastores, dos meus pastores, que foram nossos primeiros discipuladores. Trouxe uma menina nova convertida para o David Killa, né? Sim. Todo mundo rolando nesse chão aqui, a unção do riso. Não quero nem falar qual é a data, senão denuncia a minha idade, a idade de vocês. E eu olhei aquilo e falei, não é possível, isso não existe. E um pé só encostou em mim. Um pé, de repente, encosta em mim e eu começo a rir, a rir, a rir. E essa casa literalmente nos desatou, né? Nos destravou. Foi essa casa aqui que nos ensinou a pastorear casais. Nós tínhamos uma palavra, a gente tinha 3 anos de casado, nossos apóstolos falaram, vocês vão pastorear casais. E a gente falou, mas como? Tem gente com 10, 15 anos de casado, a gente com 3 para 4 anos. E eu falei, Não posso. não tem como. E o Senhor falou, vocês vão pastorear casais. Pastor Iomar, pastora Jandira, nos pegaram pela mão, literalmente. Saíram daqui e já não eram jovens. Nos ensinaram passo a passo do primeiro encontro de casais que nós fizemos. 2009 ou 2008. Tá se denunciando aí. Tô, né? E eles deram passo a passo como faz, prepara o quarto. E quando eles chegaram, eu não me esqueço dos olhares, do sorriso. E falaram, vocês fizeram melhores do que nós preparamos. Vocês nos superaram. Vocês aprenderam. E eu falei, não, é porque eu acredito no encontro das gerações. Amém.
Eu acredito que tem uma geração preparando o caminho para a próxima geração. E antes de eu entrar na palavra, né, eu não posso entrar não, eu quero falar mais uma coisinha da geração. Quando eu cheguei aqui, vi um rapazinho tirando foto. Aí o rapazinho tirando foto vai me denunciar mais ainda. Eu estava no parto dele. Isso não existe, gente. Aí ele olhou todo gentil, boa noite. Quando eu olhei, falei, não pode. Aí eu olhei de novo, falei, constranjo ele ou eu vou ficar constrangida? Eu falei, estava no seu parto, me respeita. A gente tem uma história, hein? Hoje eu não consigo mais fazer você voltar para a barriga da sua mãe. Mas me respeitem, rapaz. Tira foto bonita minha. Eu tomei conta de você direitinho na hora que você nasceu. Coloca um efeito aí, né? Coloca um efeito. Ajuda aí a pastora. São muitos anos. Mas, de fato, gente, é um prazer estar aqui. É uma alegria. Amém? Vamos sentar ou vamos ficar em pé? Ficar em pé? Durante muito tempo, nos nossos encontros, né, de casais, a gente tentou fazer uma separação do 40 a menos e do 40 a mais. A gente pensava assim, poxa, será que os casais com 40 a menos não querem ter um encontro separado, né? E os 40 a mais, um encontro só deles. E eu olho aqui, e quando eu cheguei, eu sabia que eu ia ter esse mesmo alvo, esse mesmo público, né? No nosso último encontro foi a mesma coisa. E aqui tem uma multidão de testemunhos. Eu fico olhando para um casal ali, sentado ali mais à frente. Embora os cabelos brancos não tem mais isso, né? Que denuncia. Então, quem tem cabelo branco aqui, eu não sei mais quanto tempo. Mas quem é o maior tempo de casado aqui? 35 anos. 35? 40 anos de casado. Tem alguém? 35, então, foi a régua, né? 35 anos de casado. Imagino ter o privilégio de sentar à sua mesa, tomar um café com você e descobrir como vocês se manteram esse tempo todo juntos. Pensaram em desistir? Não? Mas suicídio sim, né? Assassinato também, né? Glória a Deus. Porque então eles estão melhores que a gente ainda tem área que precisa se converter. Vamos descer? E nessa noite o Senhor falou muito forte ao nosso coração. Alguém aqui trabalha com investimento? Estuda sobre investimento? Problema sério para você hoje, hein? 2. E alguém que... Você? Tem alguém que levantou a mão. Ou então estão investindo só na carteira do marido, né? Já é um bom investimento, tá? Já é um processo, já comecei a aprender. E o Senhor falou muito forte ao nosso coração sobre investir no casamento, investir na família. E se você parar para pensar, você estuda tudo. Você estuda como... Hoje, se você jogar no ChatGPT, então, ele te ensina a ser médico. Meus filhos, então... Mãe, tira a foto aqui do exame. Eu, que isso, filho? Que foto do exame? Tira a foto do exame, ele vai dar o diagnóstico para você, ele vai te dizer tudo que tem. E aí, a gente aprende tudo, mas a gente pouco estuda sobre a família, a gente pouco estuda sobre o casamento, a gente pouco estuda sobre o investimento. E tudo que é altamente valioso é potencialmente perigoso. Tudo que requer muito valor vai precisar de você de 3 investimentos. Dinheiro, repete comigo, dinheiro. Casamento precisa de dinheiro, tá? Dá uma olhadinha pra ela aí. Tu acha que essa produção foi o quê? Foi fácil? Muito investimento, né? Muito investimento? Tá achando o quê? Não é fácil. Oração. Muita oração. E tempo de qualidade. Então, um casamento, ele é altamente eficiente quando essas 3 áreas são investidas por nós. Quando a gente gasta um tempo investindo nessas 3 áreas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, rapidinho, em Mateus 7, do 24 ao 27. Amém? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, repete comigo, pratica. É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu,
porque tinha o seu alicerce na rocha. Repete comigo, na rocha. Mas os que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, não pratica. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua queda. Repete comigo, queda. Queda. E muitas das vezes, essas duas casas, na maioria das vezes, vamos lembrar aqui de um condomínio. Alguém aqui mora em condomínio? Alguém mora num condomínio que as casas são idênticas. Você chegou lá, a construção tinha que ser daquele modelo, não é isso? Antigamente não, você entrar nessa rua aqui, na rua onde a gente morou em Palmares, você chega lá, a casa uma é verde, outra amarela, uma tem um pé direito, outra não existe pé direito, outro telhado vai até a frente. Casa de condomínio, você tem que obedecer o modelo. E quando você olha para aquelas duas casas construídas sobre o mesmo fundamento, você pressupõe, nossa, compraram a tinta no mesmo lugar. Colocaram telhado, foi o mesmo lugar. Veio uma carreta com telha lá de Itaboraí e colocaram no mesmo lugar. Pintaram a casa, a ferragem, é tudo igual. E também é o que mostra na internet. Todas as casas são iguais. Tem casas sofrendo tempestade, arruinada, mas no Instagram elas estão perfeitas. E às vezes até para o pastoreio, tá? Apesar que aqui isso não acontece não. Isso só acontece lá com a gente, né? A gente pergunta, tá tudo bem? Eles, tá tudo ótimo. Aqui não acontece, só com a gente. A gente descobre, não era mais goteira. O telhado já caiu. Irmão, me chama na hora da... Fala, o vento levou... Irmão, me chama na hora... Chama a gente na hora da goteira. Ah, mas na goteira a gente foi botando uns balde, dava tempo. Aí, quando não tinha mais balde para colocar, caiu o telhado e a gente decidiu te chamar. Só que a diferença dessas duas casas é muito interessante. Que o Senhor está falando aqui, que o prudente construiu essa casa sobre um fundamento. E que fundamento é esse? Cristo Jesus. E a outra construiu sobre areia. Mas quando você para pensar, vamos colocar nossa mente para pensar, essas duas casas estão identicamente construídas. Essa casa que é construída sobre a areia, ela não cedeu, não. Aos nossos olhos, ela ainda continua nivelada. Sabe quando ela cai? Sabe quando ela desmorona? No dia mau. No dia mau, a gente descobre quem construiu a casa sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Como o Senhor disse, quem foram os sábios construtores que construíram sobre o fundamento que é o Senhor? E eu digo que casamento é o laboratório de doido, irmão. Casamento é um laboratório que junta duas pessoas extremamente imperfeitas. Repete comigo, pecadoras. Dois pecadores, tá? E aí nasce mais alguns filhos. E nasce mais quantos? Mais 3 pecadores, porque lá em casa tem mais uns 3 lá também. E essa família de 2 pecadores, que nascem mais 3 pecadores, sendo edificados na rocha firme que é Cristo Jesus. Passando por um laboratório de temperamentos, de gostos, de valores, de crenças. Um casal que veio com uma crença, o outro que veio com uma crença. Mas o que eu sou apaixonada por Cristo Jesus, que eles nos chamam para viver essa construção, mas ele diz que nós não somos tijolos, nós somos pedras vivas. Pedra, não é fácil construir uma casa de pedra. É fácil? Tijolo, como é que é, amor? É forma, né? Tudo certinho, padrão. Tudo certinho. Pedra viva não. Pedra viva você vai ter que polir, colocou essa aqui, não funcionou. Caça pequenininha. Ah, essa pequenininha se encaixa. Ah, essa grande aqui não encaixa. E assim como pedra viva, nós vamos construindo essa casa para o Senhor. E por isso que eu sou apaixonada por essa diversidade que nós temos aqui de casais. Porque eu fico imaginando que desperdício seríamos de nós, pastores de casais, fazer... Pode ser que até um dia a gente vai fazer uma resenha, um 40 menos, um 40 a mais. Mas a preciosidade que tem em cada mesa aqui... Quisera eu sentar em algumas mesas, tomarem alguns cafés aqui. Porque pastor gosta de café, né? Não entendo. Chama a gente para um café, a gente ama a gente. Chama eles para o café, irmão. Marca café.
Pastor tá doido para não ter que comprar mais café para casa dele. Marcar um café, marcar um bolo. E a geração 45+, foi a geração conhecida pela proteção, provisão e destino. Antigamente, se vocês pararem para pensar, você viu um casal, uma família, ela não saía da igreja, a mulher decidiu ir embora e foi todo mundo embora. Não tinha isso não, irmão. Se um casal fosse embora da igreja, porque o sacerdote ouviu de Deus, teve a direção e foi embora. Ou até ele não ouviu não, tá? Às vezes ele pode até não ter ouvido, mas a mulher o acompanhou e foi junto. Essa geração era a geração da provisão. Esse marido sabia, por mais que ela trabalhasse, ele cuidava dela e sabia que a responsabilidade, estava sob seus ombros. E o destino, se ele falasse assim, amor, Deus está nos levando em missão para um outro país. É sério? Deus falou contigo, irmão? Então vamos. Mas essa geração também era fraca no romantismo. Essa geração era fraca na sexualidade, no estereótipo, naquilo que era visível aos olhos. Pastora, todos? Não, claro que não. E a geração mais nova? Ela é boa no tempo de qualidade. Você vê a geração mais nova, está em tudo que é lugar, tomando um café, viajam. A sexualidade, na maioria das vezes, é mais bem resolvida. Mas quando chega o dia mau, a geração mais nova, casada, se o Senhor dá uma palavra, esse marido, na maioria das vezes, diz, meu amor, é contigo, Deus fala mais com você. Acredito que não aqui, só lá com a gente, tá? A geração mais nova, essa mulher está com o peso de carregar o sustento nos seus ombros. Então, por isso que eu sou apaixonado pelo encontro das gerações. O encontro das gerações que o encontro de casais consegue promover. Vocês já perceberam que quando a gente... Estou vendo umas mesinhas ali, a gente vai sentar naquelas mesinhas lá no final. A gente senta por preferência. Eu vou olhar aqui, já vi ele, investidor. Meu marido gosta negócio de investimento, quer aprender. Minha cabeça é fechada, se quiser ministrar em mim, eu aceito, irmão. Meu marido é doido para que essa mulher aprenda. Aí já olhei para ele, vou sentar perto dele. Nós temos as nossas preferências. Mas uma das coisas que eu quero te desafiar hoje, rode a mesa das preferências. Rode as mesas que você senta. Procure tomar café com uma outra pessoa. Eu tenho a plena convicção que você vai ser edificado. Alguns casais a gente vai aconselhar. Eu tenho certeza que vocês passam isso. Tem casal que a gente olha e fala assim, meu Deus, graças a Deus, né, amor? A gente já passou disso, né? A gente não comete mais essas coisas, né? Nos demos bem, né? Mas tem casal, irmão, jovem, que a gente olha e fala assim, amor, os caras estão na frente da gente. Já romperam essa área. Já romperam essa área. Nessa área eles já cresceram e amadureceram no Senhor. Rapidinho, só um testemunho para você saber. A gente estava no encontro de jovens e eu vi um jovenzinho casal. Ele na direção ali, indo lá, servindo a comida dele, no encontro nossos. E eu falei, meu Deus do céu, Fábio não gosta que sirva o prato dele. Eu falei, o que eu vou ter que fazer, né? Vou ter que ir lá servir também. Mas só que eu acompanhei Como é a frase? Eu acompanhei... Perdi a palavra. Um padrão. Eu acompanhei um padrão. Não vi minha mãe fazer. Por outro lado, ele não gostava que separasse o prato dele. E eu vi uma menina muito novinha, já preparando o seu... E já vi uma mulher no encontro de casais também. Seu marido ainda não cristão, ia preparar. E essas duas mulheres mexeram comigo. E eu perguntei para elas duas, por que vocês fazem isso? Que o marido ainda não era cristão. Porque a esposa santifica o seu marido. E eu vou honrá-la até que ele encontre Cristo Jesus através de mim. E a novinha, eu falei, você que vai botar a comida dele? Ele gosta? Pastora, se ele gosta, eu não sei, mas eu vi a minha mãe fazer. E eu estou fazendo para ele. Eu o quê? Rapidinho, peguei o prato, servi ele, falei, tu não me envergonha não, hein? Eu não vim em casa a coisa acontecer. Você ainda diz que não gosta que eu bote só comida. Aí eu passo essa vergonha na frente. Agora é só... Aí, quando está todo... Em casa ele se serve. Mas quando está todo mundo junto, eu digo, amor, me dá a dica aí, pelo menos... Amor,
aquele caldinho do feijão assim do lado. Ó, tem molho à campanha. Não coloca então o feijão, só a farofa aqui, ó, tá bom. Aí eu volto com um pratinho. Mas está conseguindo entender uma coisa pequena, onde que eu quero chegar? Nós que já caminhamos, que cuidamos, 20 anos de família, de casais, tem casais que se uniram agora e já alcançaram maturidade em algumas áreas em Cristo Jesus. Então eu quero te convidar a não desperdiçar. Quando tiver uma reunião como essa, eu tenho certeza que você enfrentou muitas guerras para estar aqui hoje. Eu, terça-feira, me deu vontade de dizer assim, ó, eu não vou. Terça eu escuto uma ligação. Sua mãe está com pneumonia, acabou de dar entrada na Nossa Senhora do Carmo no CTI. Chego lá, entubada, sem febre, sem nada. Fomos no primeiro dia, na quinta-feira, o médico disse, olha, diagnóstico bom nenhum, nem perto de tirar o tubo. Eu não estava na sala para repreender ele, só as irmãs. Eu fui ontem. Quando eu cheguei, ele disse para mim, ó, não tenho notícia ruim nem boa, mas também não piorou. Aí eu falei, então eu já estou com a boa, porque a boa é que o Senhor está segurando, está sustentando a bactéria. E aí hoje, a gente toda pronta, preparada, minhas irmãs que foram para a visita era às 15 horas, 15h45, eu me arrumando, ele e as crianças no quarto da minha irmã, o telefone toca. E eu tinha feito uma oração com o Senhor, falei, Senhor, se minha mãe falecer hoje, não deixa eu saber. Só depois que eu sair daqui. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E eu sei que o Senhor não me trouxe aqui, não trouxe a minha casa para encontrar aquilo que a gente carrega. E eu não estava nem preocupada se tivesse 20 casais, 10 casais, 50. Eu sabia que alguém aqui nessa noite seria edificado. E que alguém aqui edificaria a minha vida. E eu já comecei a ser edificada lá embaixo por uma palavra. Aleluia. E aí, 3h45, o telefone tocou e eu falei para o Senhor, não é uma notícia ruim. Porque eu disse para o Senhor, não me deixe saber. Se ela falecer, eu quero só saber quando eu estiver a caminho, voltando. E eu atendi, eu falo, Lê, irmã, temos excelente notícia. Aleluia. A bactéria começou a responder os antibióticos, começaram a diminuir a sedação, começaram a diminuir o respirador. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. E eu vou te dizer, isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com vocês. Não tem nada a ver com a minha casa. Tem a ver com o que o Senhor quer derramar nessa noite entre nós e a partir de nós. Amém? E aí, como a gente fala de investimento pequeno, curto, me ajuda? Pequeno, médio, longo prazo. Um tal daí de quê? Colchão de emergência. Pode levantar aí, amor. Colchão de emergência, né? Esse eu nunca consegui entender, gente. Tadinho, ministrou a minha cabeça muito. Amor, como é que pobre guarda dinheiro, amor? Só guarda no cartão de crédito, a gente parcela a coisa. Irmão, não me escuta, que essa área eu ainda não alcancei diante do Senhor. A gente guarda assim, a gente compra, paga parcelado e tem todo mês para pagar. Mulher, sai dessa área, pelo amor de Deus, e Deus tem me alargado, amém, irmão? E aí eu quero te orientar a fazer o primeiro investimento. Vira aí para mim, bem. Repete comigo, o investimento que vai ser amanhã. Que vai ser amanhã. E eu queria te incentivar em uma coisa, muito séria. Tem coisas aqui que Deus vai falar com você, e tem coisas que você vai falar assim, nos demos bem, essa daí a gente já faz. Essa semana, preparando a ministração, na hora que nós sentamos, a gente falou, amor, temos falhado em uma, hein? Daqui a pouco a gente vai contar. E descobrimos que estamos falhando e já reivindiquei isso no céu. Falei, Senhor, se eu estou trazendo a luz chegou em mim primeiro. Primeira coisa que eu queria amanhã, te incentivar, a primeira semeadura no seu casamento. Olha para o seu cônjuge aí. Olhar para ele corujando. A Bíblia diz que pronto a ouvir e tardio para se irar. Alguém pronto, alguém tô pronta. Embora a mulher termina de se maquiar no carro, né? Não sei se só eu. Amor, tá pronta? Tô. 4 bolsas aqui. Essa é de quê? Essa é da bijuteria. Não funcionou. Aí agora é da máquina. Não, essa não ficou boa. Amor, não dá essa freada brusca aí não, que tá me atrapalhando. Amor, não freia. Como é que eu vou passar o rímel? Chegando aqui quase. Amor, para só um pouquinho que eu não passei o rímel ainda. Ela. Eu achei que você tivesse maquiado em casa. Mas pronto, quando alguém diz assim, pronto, é alguém que está inteiro.
Alguém que está pronto para sair. E o Senhor espera uma igreja pronta. O Senhor diz, eu estou à porta e bato. Quando o Senhor bate, encontra alguém pronto. Então eu queria te convidar amanhã a fazer o primeiro, em qualquer horário do dia, fazer o check-up do seu cônjuge. Alguém te chamou e falou, amor, como é que foi seu dia? Voltou do trabalho? Como é que você tá? Já vejo alguns rostinhos falando assim, a gente faz isso, né, amor? Mas quando homens, se fizer essa pergunta, saiba o que tu tá perguntando, irmão. Amor, quando foi esse seu dia? Aprendi isso ontem com os pastores, vou fazer. Irmão, vai dar ruim. Ela vai querer te contar o dia inteiro o que aconteceu. Segura a onda, irmão, vai firme. Corujando para ela. Coruja como é que é? Você anda para cá, ela olha para o lado. Você anda para cá, ela vira o olhar. Vai, começa a olhar para ela. Tenho a plena convicção que isso prepara para de noite. Se liga. E aí, comece a olhar. De repente, essa ligação para tua mulher vai ser meio-dia. Eu adoro a ligação de meio-dia, embora a gente trabalhe junto. Que também, quem mais trabalha junto além da gente? 1, 2, 3, além da gente, 3. Gente, a gente quer Jesus. Quem trabalha junto quer Jesus. Eu trabalho com ele, nossos clientes falam assim, na empresa em que a gente trabalha, eles falam assim, eu tenho pena dos outros funcionários. Eu tenho pena de você. Os outros funcionários, dá 8 horas de trabalho, eles vão para casa deles. Você dorme com ela. Eu tenho pena, porque você pensa, os outros funcionários falam assim, 5 horas, nos livramos da chefe. Ela não vai contigo no carro, tu não pode bater de carro pra, matar, esse é meu cliente falando. E ainda dorme com ela. Irmão, você merece um prêmio. Mas você que não trabalha junto, marido, faz a ligação do meio-dia. Amor, como é que você tá? Se ela for daqui, guardiã do lar, que só trabalha em casa, que é o meu sonho, eu tô sonhando para isso. Se tem mais alguém comigo, ou se tem alguém que é guardiã do lar, já ora por mim. Pastora Dani, aquela lá de Araruama, o sonho dela é ser... Eu quero ser a esposa troféu, irmã. Meu sonho. Chinelinho para ele. Fala, amor, o que você quer? Bolinho de 3 horas da tarde, café. Amor, tô te esperando café com leite. Meu sonho. Nós vamos chegar. Tem gente que não tem esse sonho. Amém. Eu te abençoo, irmã. Mas se você tem esse sonho comigo, ora pelo teu marido para prosperar, para ele prosperar só ele. Amor, só você prospera. Eu não quero entrar nesse lugar de prosperidade. É com você, eu vou te interceder, eu vou fazer tudo por ti. Mas se você, vamos lá, se você é do meio-dia, teu marido tem que liga para ela. Preparado, irmão, porque o gás acabou meio-dia, ela tá com a comida das crianças. Ela vai te ligar e falar, olha, meu gás, tu não sabe o que aconteceu, as crianças, deixa ela descarregar tudo. Amém, irmão. Se for alguma coisa tua de culpa, tu já pede perdão ali, diz que vai melhorar. Mas melhora, tá? E chegar à noite, irmão, ela não tem mais nada para te contar. Ruim. À noite ela já chegou, meu irmão. Diz, como é que foi esse dia? Ai, maravilhoso, amor. Precisava daquela tua ligação. Aquela tua ligação, amor, foi tranquila. Tá tudo bem? Agora vocês, mulheres. Faça o checklist nele. Não é no celular, para descobrir se ele estava falando com alguém. Que aqui não tem isso, tudo bem? Amém. Não é na carteira, para saber se tem algum dinheiro troco que de repente ele queira nos dar. Porque tem sempre um troco na carteira que eu não sei para que eles... Mas, embora isso um pouco acabou, né, irmã? Acabou. Irmãs, a gente não encontra mais uma nota na calça na hora que vai lavar roupa. Irmãos, isso não existe mais. Eu não sei... Na casa de vocês também tem isso? Na minha não acontece. Olha, a calça dele era uma bênção, irmãos. Eu achava tanta coisa que era nossa, né? Aí não precisava devolver, eu deixava assim no nossa caixinha guardada, né? Mulheres, faça o check-up nele, checklist. Não interrompa os homens. Eles não suportam ser interrompidos enquanto estão falando. Claro que tem hora que a gente olha e fala assim, sangue de Jesus tem poder, eu tenho que me segurar. Ou então, quando eles querem contar aquela coisa que não é nada engraçada. E o pior, mostrar um rios no telefone que tu tem que rir. Não, e falar do trabalho. Não, irmão, falar do trabalho é o bônus. Tu tem que entender. Tu tem que entender de mecânica, de carro, de tudo. Essa é a realidade.
Ela contou tudo, amém, não sei o quê. Irmãs, tem um chat GPT para nos ajudar. Falou uma palavra, uma coisa, joga lá, tenta entender. No outro dia, ele falar de novo, tu já vai saber conversar com ele. Pastora, isso tudo para falar com meu marido? Sim. Porque senão alguém vai conversar com ele por você. Porque senão alguém conversa com ela por você. E alguém conversando com seu cônjuge, tomando um lugar que era seu de direito, de herança. Alguém se colocando no lugar. E eu não estou falando de traição não, tá? Muito pelo contrário. Às vezes tem homens e mulheres trocando nada para satisfazer aquilo que só você pode. Tem gente correndo porque o lugar que ele queria não era correr, era estar com seu cônjuge. Tem gente fissurado numa academia que ele não queria estar na academia, ele queria estar com seu cônjuge. Tem gente fissurada em trabalho, porque ele queria chegar em casa e encontrar uma parceira que ouvisse. Mas também isso não tem aqui. Segundo, estude quem você ama e respeite. Não tem nada mais desafiador para um casal que não se respeita. E se você está nessa área, meu irmão, minha irmã, eu queria te convidar. Peça socorro. Se no seu casamento faltou o respeito, faltou a parceria, peça socorro aos seus pastores. Às vezes eu fico insegura, vou falar com um pastor. Vai atrás de um casal idôneo. Alguém que já caminhou na caminhada com o Senhor. Alguém que soube romper aquilo ali. E outra coisa, estude o temperamento, as linguagens do amor. Acredito que essa casa já ensinou sobre isso. Talvez alguém até aqui não acredite. Esse negócio de temperamento, esse negócio de linguagem de amor não existe. Irmão, se as pessoas lá fora, antes de eu falar isso, temperamento e linguagem do amor, são todos eles submetidos a Cristo Jesus. Não existe, Gabriela, nasci colérico, vou morrer colérico. Não. Lá fora, psicólogos, antropólogos usam o perfil comportamental de um homem e de uma mulher para identificar pontos fracos, aquilo que faz ele perder tudo na vida, porque tem excelentes empresários que perdem por conta do seu ponto fraco. E identifica pontos fortes, esse é o que eu vou usar. É esse que eu vou ser farol aqui na terra, é esse que eu vou usar. Porque quando você entende, você compreende que alguém te ama. Quando a gente começou a se estudar, eu dizia que ele não me amava. Logo, por isso 3 anos de casamento foi um choque pra gente. Falava, o cara não diz que eu sou bonita. Não diz que me ama. E eu tinha um conflito. Eu falava, meu Deus, mas como é que ama sem dizer que ama? Eu saía toda arrumada. Aí tinha o quê, amor? Então, o temperamento dela é diferente do meu, né? E a linguagem do amor também, né? Linguagem do amor também. E o que me agrada é ato de serviço. Ato de serviço e tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Já ela é diferente. Ela tem que ser elogio e presente. Palavra de afirmação e presente. Então, a gente chegava em casa, a gente saía de casa para a igreja, ela se arrumava, linda, bonita, se perfumava, fazia o cabelo, se produzia. Eu via tudo aquilo ali. Achava ela maravilhosa, né? É uma esposa maravilhosa, linda e tal. Mas ficava aqui no campo da mente. Eu não falava isso para ela. Não externava. Não externava isso a ela. E aí, quando a gente ia para a igreja e tal, aí chegava na igreja, sempre tinha alguém que falava, pastora, você tá linda, maravilhosa. E quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, eu era para ter sido... Eu era para ter sido o primeiro. E não fui o primeiro. E passamos alguns anos assim, né? Acontecendo isso. E aí, quando é que a gente descobriu? E a gente foi estudar isso. A gente foi vasculhar isso aí. Lembra do padrão de comportamento que se repete de geração em geração? Como a iniquidade visita as gerações e as bênçãos também visitam, o mesmo padrão acontece. Ele nunca ouviu o pai dizer, mãe, eu te amo. Mãe, você tá linda. Mãe, você... Nunca. Ele não sabia o que era isso. Pastora, mas os pais deles não eram da igreja? Ele já nasceu crente. Praticamente, né? Nasceu num berço cristão. Me conheceu, foi lá me resgatar. Mas nasceu crente. 2 homens e mulheres de Deus, servos do Senhor até os dias de hoje, acabaram de ser jubilados. Mas não foi ensinado.
Lembra da geração do 45+? Conta a história rapidinho, amor, da sua casa. Então, meu pai, ele sempre foi o provedor da casa, né? Sempre trabalhou e a minha mãe sempre é dona de casa. E aí, passados alguns anos de casado, ainda não tinha sua casa própria, conseguiu construir a casa própria. Com muito sacrifício, ele foi lá, batalhou, construiu a casa. A minha mãe só foi ver a casa no dia de entrada na casa. Gente, no dia de entrar. No dia de entrar, né? Ela sabia que a casa estava sendo construída, porque foi um espaço que a minha avó cedeu para ele no quintal lá, né? E aí separou bonitinho, construiu a casa e no dia que ela entrou, ela foi conhecer a casa e no dia que ela entrou. Aí quando ela entrou, ela se deparou com algumas coisas que, tipo... A pia maior do que ela. Não estava dentro do padrão daquilo, né, que ela queria. Então a pia era um pouquinho mais alta, a bica lá em cima, enfim. Então eu vi aquilo ali. E graças a Deus, quando nós fomos construir a nossa casa, né, onde a gente morava lá em Palmares, eu fiz de tudo. E eu pegava a minha mãe se queixando, né? Poxa, teu pai fez, poxa, não era isso que eu queria, o piso não era o que agradava a ela, enfim, eu vendo aquilo, né? Claro, ela não falou nada para ele, ficou quieta, mas... Falando tudo pro filho. Quando eu estava em casa com ela, a sós, ela comentava, né? Fazia aqueles comentários. E aí eu vi aquilo, e quando eu fui construir, acendeu essa luz. Falei, opa, vou fazer diferente. Então, tentei, assim, participar tudo, né? Para ela, levava ela lá na obra, ela cansada às vezes. Aí eu falava, não, amor, vamos lá, amor, aqui, o que você acha disso? Vamos lá, e aqui e tal. Coitado do pedreiro, né, gente? Porque quebra tanto. Mudou um monte de coisa. Né? Tudo aquilo que ele achava que era padrão, não, Fábio, isso aqui é medida padrão. Não, medida padrão para você, mas minha esposa é outro padrão. Vocês estão rindo de quê, gente? Não entendi. Aí, quando fui colocar o espelho lá no banheiro... Ele tá bom. Vai, pode ir. Quando foi colocar o espelho no banheiro, não, Fábio, a medida é do chão aqui, padrão... Não, padrão aí não. Padrão quem vai se ver aí vai ser minha esposa. A minha mulher... Não, fala a verdade que você falou. A minha mulher é fora do padrão. Então, a pia... Até as pessoas vão lavar a louça na minha casa e falam, sua coluna não dói, não? Eu falei, claro que não. Não, porque eu lavo aqui, a minha coluna dói. Eu falei, irmã, você só lava uma vez. Eu lavo todos os dias da semana. E esse pedreiro era muito engraçado, que ele foi... Não, seu Fábio, a pia tá fora do padrão. A pia do banheiro também tá fora... Esse espelho, quem vai se olhar? Aqui embaixo? Ele. Ela, porque ela era fora do padrão. Ela é do nosso padrão, então a nossa casa. Então ele não permitiu que repetisse isso na nossa casa, na nossa geração. E aí, como a gente começou a estudar um outro, eu descobri que o que enchia o pote dele da felicidade, era o ato de serviço. Que enquanto eu esperava que ele dissesse, eu te amo, sabe como que ele dizia? Eu não tomo café se ele não preparar meu café. Chato isso, né, irmã? Mas é uma dificuldade. Quando ele não está em casa, eu falo, nem quero café. Que ele vai lá, faz o ovinho mexido, com uma cebolinha, passa o café. Gente, o café dele é o café, irmã. É de verdade. Mas quando ele não está, eu falo, nem tô com fome. Ele vai lá, prepara o pãozinho, a pipoca dele é a melhor que existe, o lanche dele que ele prepara para todo mundo é o melhor que existe. Esse é o ato de serviço. Amor, quer ir no shopping? Vamos. Amor, não quero... Experimenta. Vai não sei o quê, vai em todo que é lugar. Isso, para ele, era o eu te amo que eu não conseguia entender. Só que o eu te amo para mim era, amor, você é linda. Você consegue, vai, você pode. Eu confio em você. E um chocolatinho da Copenhague que eu gostava, assim, só. Um inhabentazinho de vez em quando, me entregar. Mas o que precisou acontecer? Eu estudar ele. Eu queria estudá-lo. Eu queria saber como que alcançava o coração dele. Uma outra coisa que prejudicou, por ele nunca ter ouvido eu te amo. Toda vez que eu dizia eu te amo, para ele estava associado que eu queria o quê? Alguma coisa. Se eu não ouvi que meu pai e minha mãe diziam eu te amo para o outro, bem, esse te amo só tem uma intenção, a horizontal, a cama. E muito pelo contrário, eu queria que esse eu te amo existisse aqui para que ele fosse consumado no leito. E eu falei, não, nós somos a forma que forma, nós vamos nos estudar. Nós vamos entender qual é a área que eu te faço feliz. Já chegaram na altura de maduros, de perfeito? Não. Mas cada dia, quando a gente consegue encontrar uma casa e uma mesa, nós somos esticados, alargados e tentando ser alguém muito melhor para que a nossa casa, a nossa família seja luz. E por isso que eu estou aqui hoje.
Eu tenho certeza que tem casais aqui que já é luz, tem casais aqui que já amadureceram em Cristo Jesus. Tem casais aqui que já tiveram a sua casa completamente destruída pela tempestade. E alguém com força, com coragem, ficou do seu lado e falou, vamos lá, vamos construir de novo. Se você está aqui é porque você ainda quer construir algo diante de Cristo Jesus. O segundo investimento. Esse precisa ser de 15 em 15 dias. Esse é o médio prazo, né? Médio prazo, né? Tô certo? Tô acertando? Pequeno, médio. Pequeno, médio prazo. Esse precisa ser de 15 em 15 dias, uma vez por mês. E esse a gente é falho. Que isso, pastora? Crente é a pior que tem. Porque a gente é excelente para dar desculpa. Aqui não tem isso, né? Só lá com a gente, que a gente aconselha na nossa casa. Aí a gente é excelente para dar desculpa, irmão. A gente dá uma desculpa que é uma maravilha. E qual é esse tempo? Um tempo de qualidade. E a gente é fraco em conversas profundas. A gente quer sempre conversas rasas. A gente deixa para lá. Ou então a gente fala assim, tomara que ela encontre uma mulher e faça essas conversas com ela. Esse investimento a médio prazo, que está sendo feito no que eu vou falar para vocês agora, vai encher o colchão de reserva. E vocês vão entender para quê. A gente é fraco para um tipo de conversa. Conversas profundas onde você tenha a sua esposa, o seu cônjuge. O marido, então, ele é muito difícil de se abrir. Os homens, na sua natureza, foram preparados para resistir dor, para resistir guerras, para resistir denúncias e se manter firme. E quando eu disse que você precisava estudar o seu cônjuge, eu creio que o Senhor nos deu algo para nós mulheres, algo sobrenatural. A facilidade de penetrar no lugar aonde o Senhor te deu como herança no seu cônjuge, que é o coração. Permitir que Ele faça conversas com vocês profundas, aonde dizer para você assim, tem uma inquietação no meu coração. Eu estou inseguro, na minha empresa tem alguém hoje que acabou de entrar e eu acho que eu perco o emprego para ele. Porque aquilo está conflitando dentro dele e ele não tem coragem de dizer, será que ela vai me entender? Ela vai ter medo de perder o trabalho? Ela vai me achar que eu sou fraco? Isso tudo está passando aqui, ó. E ele não tem coragem de chegar para você e te contar. Ela não tem coragem de falar, amor, algo dentro de mim está me deixando inquieta. Eu tenho medo de morrer. Como assim? Que isso, mulher? Sai para lá. Tá? Não, eu tenho medo de morrer. Os filhos ficam com quem? A casa. Conversas profundas como, por exemplo, amor, eu estou com crise de ansiedade há não sei quanto tempo e eu não tenho coragem de te dizer. Toda vez eu saio para trabalhar, entro no carro, meu coração acelera, eu me sinto insegura, eu não sei como fazer isso. Talvez tenha homens precisando dizer para ele, para sua esposa, eu quero ter uma conversa muito séria com você. Continuo te chamando, te desejando, mas hoje eu percebi que a impotência bateu na minha porta. Você me procurou aquele dia, mas eu me senti mal, fraco. Me ajuda no caminho. Mulheres como eu que precisou dizer para ele, amor, eu não sei se é hormônio ou demônio, mas bota a mão na minha cabeça. Enquanto eu estava, quando jovenzinha, via as mulheres 40 a mais falando de perimenopausa, eu não falava, gente, isso está muito longe de mim. Isso também nem é tanto, né? E outro, eu nem sentia calor. Mas, de repente, a minha casa foi invadida por uma irritabilidade. A minha casa foi invadida por uma incompreensão, por uma intolerância, com uma falta de paciência, com falta de controle das emoções. E se nós já não tivesse vindo semeando em algumas áreas da nossa vida, possivelmente, meu irmão, na hora que ela chegou, não é a Neuza para dor de cabeça, não é a perimenopausa mesmo, a gente já teria se destabilizado. E será que a gente está pronto para conversas tão duras como essa? De chamar o cônjuge e falar assim, amor, tem áreas na minha vida que eu ainda não sei resistir.
Tem algo no meu trabalho que vai facilitar que eu ganhe um pouquinho mais. Eu sei que é errado, mas o meu coração está tendencioso a isso. Vamos comigo para a cruz, para sair desse lugar. Se hoje nós não semeamos dentro desse casamento, que é uma parceria, vamos semear em quem? Em que lugar? Um outro lugar de semeadura. O dia do casal. Fala aí para mim, quem tem o dia do casal aqui? Tem alguém com o dia do casal? 1, 2. 2 só com o dia do casal. Deu ruim pra gente, eu não te disse? Eu falei, mas em contrapartida também tem uma galera comigo aqui, né? Gente, dia do casal é fácil? Separar um dia pro casal. Quem tem filho aqui comigo? Além da gente. Filhos que moram com vocês ainda dentro da casa. É isso aí? Aham. Beleza. Meu grande sonho para ter o dia do casal. Pode falar? Pode. Deu medo. Gente, a gente construiu uma casa, 3 quartos, banheiro do lado de fora e a pretensão de ter um closet. Banheiro do lado de fora é... banheiro não é no quintal, social. não. É. E o sonho era ter um closet e uma suíte. Irmão, eu sonhava com isso. Tem criança? Tem. Eu pensava, irmão, vai ter, né? Aquela hora de ser feliz. O que acontece? Estão rindo, né? Passaram isso, né? Veste a roupa de novo. Abre a porta. Tem alguém do lado de fora? Volta, amor. Senta um pouco. Queria tomar banho. Não tem como não, irmão. Tá cheio de gente na sala. Vambora, volta lá. Paninho, toalhinha. Não tinha mais jeito. Falar, meu Deus do céu, meu sonho é um banheiro. Quando a gente foi para Araruama, fomos procurar uma casa para alugar. E eu olhava todas as casas, quando eu vi a casa que tinha um quarto com um banheiro dentro, irmão. Queria saber se ela era 2x2, 3x3, aquele quartinho. Eu só queria a felicidade de poder, tomar um banho, sem correr. Ou abrir a porta, os filhos, mãe, tá saindo por quê? Pelo amor de Deus. Estão rindo? Já passaram isso, né, irmãos? Sabe a peleja que o crente passa, né? Não é fácil, não. E aí o tempo de qualidade, a gente sempre quis isso, durante a semana, ter um tempo de qualidade. Um dia desse eu falei pra ele assim, me paga um sorvete. Aí ele, só se for agora. Aí eu falei, a gente estava indo pra igreja, que é em Cabo Frio, montar a mesa da ceia. A gente foi um dia antes, né? Isso. Aí ele, aonde? Eu falei, no Calebito. Porque eu não sei se vocês é da nossa turma aqui, quem tem 3 filhos? Irmão, se sair pra tomar um açaí é R$150. Um lanche. Com filho adolescente, então, esquece, irmão, deu ruim pra você. Aí eu falei, vamos no Calebito, só nós 2. Aí passamos. Passei na orla, falei, filhos, estamos indo pra igreja, vamos pra orla, dar uma caminhada. Tá lindo. A orla tá bonita. A orla tá bonita. Aí o mais novo, mãe, não é o caminho pra ir pra igreja, por que a senhora passou pela orla? Aí eu falei assim, ué, filho, a gente que passar pela orla. Mãe, tu foi no Calebito sem a gente? Porque sabe que é o caminho que a gente vai pro Calebito. E aí hoje a gente estava no bate-papo nosso aqui, da ministração, e 2 filhos sentados. E a gente começou a falar que a gente ia falar do Calebito. E ele que riu. Aí ele falou, mãe, a gente está impedindo vocês de ter esse dia do casal, né? Aí eu falei, aham. Aí ele, talvez alguém ia falar assim, poxa, você não tem coragem. É, filho, por 2 coisas. Vocês não saem do nosso pé. Porque mãe de menino é uma tristeza. Se vocês têm que corujar quando chegar em casa, eu chego em casa já tem 2 corujinhos assim. Um querendo saber onde que eu tô, onde vai, o pai fica pro escanteio. E outra, vocês são caros, gente. Não dá pra gente levar vocês. Algum filho de vocês gosta de japonês? Pra quê? Filho, se não, não apresenta. Porque o japonês, ele tem um problema. Eu não sei se isso acontece aqui. Mas você mexe até na conta de luz pra comer aquele japonês. Ela era separada o dinheirinho da conta de luz. Você fala, deixa eu juntar 2. Tem problema. Japonês é uma coisa que não é de Deus, irmão. Eu não sei, tem um mistério naquilo. Eu não entendi até hoje. Tu começa com quente, não gosta muito. Daqui a pouco tu vai no frio. Quando tu pensa tu quer comer hoje, semana que vem, o que você quer, amor? Japonês de novo. Ó, é uma tristeza. Segundo, esse dia do casal, ele é intencional ir pra namorar. E talvez você fale assim, pastor, você não sabe minha realidade.
Você não sabe a minha realidade. E quando eu disse que é o dia estabelecido intencional, é o dia que talvez vai ser rolar só açaí, irmão, de R$15, R$12. Mas é o dia de vocês dois sozinhos. Eu falei, amor, me diz um lugar lá perto deles para eu falar assim, ó, só sai e vai nesse lugar para comer. Aí ele, não sei, eu só pensei, sabe onde? Desculpa, batata de Marechal. Irmão, ele, amor, isso é perigoso, vai orientar os irmãos aí na batata. Meu irmão, se tu me sair daqui hoje e me levar pra batata de Marechal, eu tô topando. Uma batatinha de Marechal, sentar lá, e sem ninguém metendo a mão no seu saco, irmão. Porque se você tem filho, você vai ter que dividir a batata de Marechal com alguém. Então, irmão, é um dia do casal, é aquele dia. E quem já fez uma viagem aqui só em casal? Só você ou com outro casal de amigos? Gente, é triste isso, sabe por quê? Tu anda num lugar, tu pensa assim, meu filho ia gostar disso aqui. Ou a gente foge e fala assim, vamos comer uma coisa só nós dois. A gente parece que tá... Traindo alguém. Traindo alguém. Parece que a gente é bandido. A gente fala, o que a gente tá fazendo isso aqui? Tadinho. E quando você come a coisa que é a comida predileta do teu filho. Irmão, deu ruim, irmão. Tu come lá, poxa, a comida desce... Mas nós precisamos semear nesse lugar. Vocês vão entender por que a gente vai precisar abrir mão desse nosso coração que fica preso. Eu só tenho 30 pratos, irmão. Meus filhos vão ficar em casa? Vai. Manda eles comer o restão do ontem, aquela comidinha que sobrou do almoço. Vão ali na Praça de Marechal, tomam só um açaí, só vocês. Porque vocês vão precisar dessa semeadura, sabe que dia? No dia que o ninho ficar vazio. No dia que todos forem embora e só ficar você e ele. E aonde há grande chance de divórcio, quando os casais estão mais velhos. Porque eram dois estranhos dentro da mesma casa, lutando somente por casamento, por família e não por casamento. Porque nós unidos aqui, nós vamos lutar, nós fomos condicionados, eu, você, a sua casa, a lutar por famílias. Mas eu sozinho, eu tenho uma vocação no dia que eu me uni a ele como uma só carne. Lutar pelo meu casamento. Juntos, lutamos pela família. Mas separados, a minha missão, como uma só com ele, é lutar pelo meu casamento. E ele lutar pelo casamento. Se nós juntos temos um casamento forte, esquece, irmão. A tua família vai ser farol por onde você andar. A sua família vai sustentar todas as coisas. Vento, tempestade, dia mal, pandemia, falência, infertilidade. Sim. Aleluia. Qualquer coisa que venha contra a sua casa, o Senhor vai te sustentar, porque vocês decidiram juntos. Primeiro, sustentar o casamento. Depois, sustentar a família. Amém? Amém. E aí esse dia é o dia de verdade de namorar. Irmão, uma batata de Marechal sem ninguém pegando, não vai ter dor de cabeça. Não tem aquelas coisas de chegar em casa e falar assim, amor, hoje eu queria te namorar, tô com dor de cabeça. Tem não, irmão. Japonês, então, separa aquela grana. Investe, irmão. Guarda um dinheirinho do japonês, só você e ele. Aquele que tá na promoção 99, fica assim, caçando no Instagram. 99 no dinheiro. E tem uns que é uma humilhação. Não sei se vocês conhecem, que em Araruama tem esse. Pastor, tem que chegar às 18 horas. Se chegar às 18, tu paga R$100 só. Mas só abre o negócio 7, aí tu fica... Não, abre 6,5, tu fica de 6 a 6,5 para não pagar mais 50. Que vale a pena. Porque no casal nós estamos falando de R$100 a mais, irmão. E aí esse dia, como é um investimento a médio prazo, ele é o quê? Programado, intencional. Daqui a 2 meses eu vou fazer isso. Então isso é o que você precisa anotar. E o terceiro é o investimento anual. Longo prazo, né? A longo prazo. Esse, mais 10 minutos, vocês me dão? Tenho, tô bem? É o a longo prazo. Esse é uma viagem. Pastora, tu não sabe da minha dificuldade não, irmã. Tu tá brincando comigo, né? Tem marido me olhando assim. Eu não tenho dinheiro para ir no centro da cidade. Eu sei, irmão. Tem 3. Lá em casa, a chapa esquenta. E não sei se chegou na vida de vocês, adolescentes. Porque antigamente a gente comprava 5 quilos de arroz. Quando eu ia comprar de novo, ainda tinha. Agora tá indo para 12. Eu não sei o que aconteceu. E aí já me deram a dica de misturar macarrão. Não sei se vocês já estão nessa vibe. Faz um pouco de macarrão e arroz, porque aí
Cara, tá funcionando. Se você tá nessa guerra que eu tô enfrentando, arroz, macarrão e um pouquinho só de mistura. Aí diz, mas tem que comer mais proteína quando ele tiver o dinheiro dele. Quando ele for pra casa dele, aí ele faz essa coisa fitness que eu tô tentando hoje. Menos carboidrato, mais proteína. Eles olham pro meu prato, mãe, 2 bifes e um pequeno pra mim. Filho, você precisa de carbo. Eu preciso de proteína. Massa muscular, memória. Tu não precisa disso ainda não, filho. Tu ainda tá... Mas, irmão, economize para esse dia. E a gente espera o quê? Literalmente, é verdade. Cada casal aqui, quando eu falo assim, ó, vamos fazer uma viagem. Você pensa na viagem do Instagram que você viu. Aquele que está pagando em 36 vezes um cruzeiro, eu espero chegar nesse dia, Senhor. Me abençoa. Tem uns 3 que receberam comigo, tá? Essas vão. Tem umas 3 ali que... Amém, Senhor. Mas lembra que ela é anual, programada, intencional? Ela pode ser em Nova Friburgo. Um dia desses saímos, nós 5, fomos a Nova Friburgo. Que é isso, mãe? E daqui para Nova Friburgo, para vocês é mole. De Araruama, 2h30, serra, não sei. Mãe, os filhos, tem certeza que isso é bom? Vai ser bom lá. Vamos em Nova Friburgo, vocês saem daqui de manhã, tomam um café da manhã lá, almoçam. Já começa a procurar. Gente, dica. Começa no Instagram, os lugares melhores e mais em conta do lugar que você vai. Já tem sempre um influencer fazendo uma resenha, né? Um videozinho, tu já vai na certa. Nosso gasto foi grande? Não. Tivemos um dia em família. Mas isso porque a gente quis ir em família, né? Sim. Aí o que a gente descobriu? Que a gente está fazendo pouco em casal. E a gente já ensina isso há muito tempo. E ainda nunca tínhamos ido só nós num lugar mais distante. E chegou os 20 anos de casado. A gente estava numa mesa, lembra que eu compartilhei com vocês que tem casais que já alcançaram algo? A gente estava numa mesa, discipulando eles. Era julho, mais ou menos. E aí, quando você faz aniversário de casamento, gente? 8 de janeiro. Eu acho que eu faço perto dos seus pais. No mesmo dia, né? 8 de janeiro. Ele, pastor, também faz perto da gente. A gente faz 17, esse casalzinho. Aí ele falou, vamos viajar com a gente. Nós vamos para Campo do Jordão. Eu falei, na minha mente, veio o que eu vi na mente de cada um aqui lendo. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Tu não sabe o que eu enfrento, não, irmão. Vai ver meu boleto. Não tem cartão nem liberado para ir ali em São Cristóvão. Tu tá falando em Campo de Jordão? Aí eu na hora pensei com ele, casal novinho, nem um passarinho para criar. Apartamento pago, só os dois, tudo bonitinho. Ele ganha uma alimentaçãozinho assim de comida. Ele fala, pastora, sobra de um mês para o outro. Eu falei, coitado, Senhor. Deixa vir os crianças, que vocês vão ver o que vai acontecer com você. Você vai pedir emprestado do amigo. Me presta aquele teu vale para eu comprar só mais um pouco. E isso passou na minha mente. Mas pastor, não pode falar aquilo pro irmão, né? Aí eu falei, não, irmão, uns 20 anos a gente até pensa, mas... Não, pastor, vamos para Campos do Jordão? Eu falei, não, vamos pensar. Aí desconversei, a conversa estava ali. 2 semanas depois, aí já era agosto. Aí, pastor, para ele... o marido. Então, encontrei um apartamentozinho, um apartamento bom, no Alto Capivari, um lugar nobre, em Campos do Jordão. Um apartamento com 2 suítes. Já reservei. Parcelado em 6 vezes no cartão. Dia 10 eu tenho que me dar essa parcela aqui, ó. Tá vendo? E no dia que ele falou comigo, eu falei assim, nosso carro a gente ainda não tinha trocado o carro. Não era um carro tão bom para viagem. Eu falei, não, amor, não vai dar. Mas eles já tinham comprado um carro bom. Sim. Não lembrei a marca. Aí, no dia você vai, a gente racha a gasolina mais perto, tá tudo certo, você vai colocar no seu telefone aí, não sei o que, Prime, que você vai comprar num lugar, pagar o outro. Eu, Fábio, como assim, meu filho? Ele, pastor, a data é essa, ó. 10 de setembro, você já vai começar a me pagar, 100 e não sei quanto por mês, ou até... Aí ele me chegou em casa, amor, a gente vai para Campo de Jordão em janeiro. Eu falei, que isso, irmão? Que doideira! Onde tu arrumou isso? Passou em que cartão? Aí, porque eu não tenho nenhum livre. Ele, não, o Vitor fez isso. Falei, amor, como é que vai ser isso? Irmão, Deus proveu o apartamentozinho que ele passou, que eu não podia envergonhar o irmão, né? Todo ele. Em dezembro eu já tinha o dinheiro da viagem. Ele já tinha programado todos os passeios. Passeio de jovem, gente. A gente velho pensando assim. Fez todo o roteiro, né? Fez todo o roteiro, porque também jovem tem isso, gente. Bom, quem é mais velho que é igual a gente aqui, irmão, cola com jovem.
Cara, ele vai preparar o roteiro, ele já sabe onde funciona, o que vai, a planta. Ó, joga o GPS, o negócio para em tal lugar, o senhor vai sair daqui, vai fazer aquilo. Fomos eles. Só que o problema, a gente teve até um problema, né? Porque colérica com 2 fleumáticos, um fleumático melancólico, eu só queria chegar. E não, pastor, em tal lugar a gente vai abastecer, no outro a gente vai... Misericórdia, mas fomos. E aí a gente acreditou o quê? Que Deus estava nos preparando para 20 anos de casados. E foi de fato isso. Aquele lugar a gente não conseguiu lembrar dos filhos. Em nenhum lugar a gente olhou e falou assim, podia ter eles aqui. Eu sou muito confessa. Uma réu confessa aqui agora. Eu até nos últimos dias pensei assim, vamos voltar um dia aqui e trazê-los. Mas eu entendi que aquele tempo era para nós. Só que eu não sabia que Deus estava preparando. No sábado à noite, o casalzinho já tinha programado o quê? Um fundi. A gente, amor, fundi sem filho, amor. Tem noção do que é isso? Que delícia! Só que estava um frio, 8 de janeiro, um frio insuportável. A gente não estava conseguindo estar na rua. Eu falei assim, vocês confiam em mim? Pro casalzinho. Aí ele falou assim, confio, pastora. Vamos passar no mercado. A casa era toda programada para fazer um fundi. Fábio comprou. Eu sei que o fundi ia dar 700 prata o casal, irmão. A gente ficou em R$300 fazendo em casa. Comprando filé mignon, comprando camarão, comprando queijo. Sentamos lá. Começamos a comer 7 da noite, a 11 da noite. E a gente achando que era aquele tempo. De repente, do nada, um silêncio na mesa. Quando esse casal diz pra gente assim, o nosso sonho é ter filhos. Um casal que a gente acompanha há tanto tempo, já 3 anos, fazendo 3 anos de casado, e a gente achando que Deus estava somente nos presenteando com 20 anos de casado. E é aquele casalzinho que fez tudo pela gente, que parcelou. Eu quero que meus pastores tenham esse tempo de qualidade, 20 anos de casado. E o que está faltando? A gente não se encontra. Enquanto eu trabalho, ela limpa a casa. Eu chego do trabalho, ela só na neura de só limpar. E eu, por sua vez, não quero ajudar. Nasci os conflitos ali. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho isso. Nós sei que nós liberamos uma palavra sobre eles. Não foi nossa intenção. A nossa intenção era desfrutar daquilo que o Senhor tinha nos presenteado. Nós demos algumas chaves, alguns caminhos. Com alguém isso funcionou. Com um casal que a gente acompanhou funcionou. Conosco funcionou assim. Isso foi janeiro. Maio estão grávidos. Aplauda o Senhor. Aleluia. Nunca é sobre nós. Nunca é somente sobre nós. Deus vai te abençoar, mas vai abençoar alguém. Deus vai te esticar, mas vai esticar alguém. E quando Deus quer esticar alguém, pode ter certeza, alguém vai pular o teu elástico. Eu sempre falo, Senhor, o Senhor está me esticando para quê? Para alguém pular esse elástico e ir para o outro lado que ele sozinho não iria conseguir. Mais um. Façam junto uma atividade física, um hobby. 45 mais, principalmente. Uma das habilidades que mais colocam os casais unidos é aprender algo novo depois dos 45 anos. Se você pensou em se desafiar após os 45 anos, imagina aprender algo novo numa idade nova já não é fácil. 45 mais é mais difícil ainda. Só que com alguém fica muito mais prazeroso. E acredito que aqui não aconteça isso. Mas se você já malha sem seu cônjuge, eu queria te incentivar e te encorajar a malhar com ele. Porque o grande índice de divórcio, aqui talvez não aconteça, mas acontece no nosso gabinete, nas nossas mesas. Casais que foram por conta do quê? Da saúde. Porque o corpo, irmão, é o plus, é o bônus de você ter uma alimentação saudável, de você ter, né, cuidado do físico. Aí vem a estética. Nossa, ele ficou mais magro. A gente brinca que no início do casamento era o quê, amor? Camisa para dentro da calça. Eu olhava para ele e falava, amor, e agora? Camisa para fora da calça. No início ele falava assim para mim, amor, eu me perco nas tuas curvas. Agora ele fala, amor, tu tá gorda, hein? Vamos embora fazer uma academia, hein? Vamos correr, vamos caminhar. Vamos caminhar, amor, vamos correr. Vamos junto nessa.
É uma brincadeira, uma exposição nossa e ela acontece, a gente brinca assim, vambora, irmão. Uma das grandes brincadeiras que a gente brinca, quem não está aqui, quando a gente está muito tempo sem se encontrar, sabe para aquele momento? Sabe, né? Ele passa por mim e fala, paz do Senhor, irmã. Aí eu já sei. Cara, tem 15 dias, né, amor? Não, e pior que mulher conta de forma diferente, tá? A gente faz hoje, acho que foi ontem. Eu falo, amor, mas foi esses dias. Ele, Daniele, tu tá de brincadeira. Tem 3 meses isso. Não, 3 meses não. Tem irmã rindo e irmão assim, Senhor, usa ela. É só um apêndice que eu vou abrir aqui. Mulher gosta de sexo. Homem necessita. E eu queria te convidar, principalmente vocês mulheres, a entender isso com muita responsabilidade. E não é fácil. Ela requer muitos fatores. E que a gente pode, se Deus nos permitir, um outro dia voltar. Para falar que para isso acontecer, precisa de muitas semeaduras. Mas alguma das semeaduras que a gente já falou aqui pode ter a plena convicção que faz alguém olhar novamente para você e dizer, nossa, eu me perco nessas curvas. Por que ele não quer que eu não sei, porque eu quero que ele me encontre. Hoje eu quero que ele me encontre. Terceiro e último, lá do investimento a longo prazo. Tenha um tempo de mesa com casais inspiradores. É um desperdício tantos anos a gente se conhecer, nunca jantamos fora. É um desperdício. Vamos ter que voltar ao Rio para nos encontrarmos e sentarmos. Temos muita vida de Deus para compartilhar entre uns e os outros. Tem muita gente aqui, eu tenho a plena convicção. Como eu sonho os sonhos de Deus para a vida dos meus filhos, eu tenho muita convicção aqui por muitos casais que tem uma história inspiradora. Sim. E aí, às vezes você espera na internet uma grande pregação. Glória a Deus pelo Jamie Kemp, pelo Josué Gonçalves, pelo nosso pastor, pelo Juscelio de Souza. Glória a Deus por esses homens que têm ido para a rede social edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Mas tem vários edificadores aqui, ó, sentados do lado de vocês, que vocês não têm nem noção. Alguém que enfrentou o adultério e hoje está aqui. Alguém que tem a coragem de dizer para você, sabe como eu enfrentei? Diante de muita humilhação diante do Senhor e reconhecendo que eu era pobre e pecador e carecia da justiça do Senhor. E aí a gente espera que essa pregação esteja na internet quando ela está do lado de você, na tua igreja local, do lado da tua casa, esperando só um café para edificar a tua casa. E talvez você esteja pensando, pastora, mas eu não estou nessa estação. Meu casamento está perfeito. Nada aconteceu comigo. Mas lembra das sementes que você vai precisar semear? Talvez um testemunho seu não vai ser usado para você, mas é para edificar os seus filhos. Talvez na sua casa não chegue o adultério, mas possa vir contra a vida dos seus filhos. Bater na porta de um filho seu e seu filho desesperado dizer para você, pai, eu não sei o que fazer. Está batendo na minha porta uma tentação. E você não passou? Não escutou nenhuma mesa? Não entendeu como ninguém resistiu ao dia mal? E pela graça do Espírito Santo você vai conseguir aconselhar. Mas ai daquele, feliz é aquele que caminha na multidão de testemunhos. Aleluia. Na multidão de testemunhos, de mesa, de homens e mulheres que caminham diante do Senhor e dizem assim, ó, eu sou vulnerável. Porque eu sempre digo, irmão, é melhor confessar a tentação do que pecado. Corre para alguém e confessa a tua tentação. Ela não está no campo do pecado. Ela está no campo da guerra. Amém? Amém. E aí a gente semeou em todas essas áreas. Curto, médio, longo prazo. Fazer o checklist no marido, tempo de qualidade, o dia do casal. O dia, de fato, preparado para namorar. Intencionalmente, aquilo providenciado, arquitetado. Porque a mulher tem isso, né? Vai ser aquele dia, vamos preparar. O homem também, intencionalmente. Pastora, para que todas essas sementes? Para você guardar no colchão de emergência. E quando que eu vou usar o colchão de emergência? O primeiro lugar que você vai usar
eu comentei aqui, é o ninho vazio. Quem aqui já é casado e que os filhos foram embora? 1, 2. Só vocês, né? Felizes, hein, irmãos? Eles estão aqui também sentados. Estão na mídia. Já meteram o pé, mas estão ali. Ainda tem um em casa? Ainda tem 2 em casa? Não, mas quem não tem mais ninguém em casa? Só vocês. E lá atrás, o último casal, tem 2 casais aqui sem filho em casa. Entendi. Só, gente, né? Eu não sei o que é isso. Estou me preparando. Uma filha de 28, orando ao Senhor. A Bia está com 28. Orando ao Senhor que o Senhor envie um varão. Se vocês tiverem um tempinho aqui naquela lista que vocês têm, não tenho nada para orar hoje. Tá gravando não, né, irmão? Tá gravando? Irmãos, pelo amor, vocês não me falaram isso antes, irmão. Mas tá ao vivo? Ah, tudo bem. Então tá bom, irmão. É bom que isso fica, então aqui agora que fica no céu. O nome dela é Bia, tá? Se você quiser orar por ela, Senhor, envia um homem de Deus para ela, sabe? Um abençoador. Aquele igual você ora pelas filhas. Pode orar, eu aceito. Estamos nesse caminho aí de oração. Tem aí? Ô, glória. Na próxima a gente faz o intercâmbio, né? Uhul! Eu gosto dessas. Tem aqui, irmã. Chegou no lugar certo, irmã. Amém. Vou precisar voltar mais vezes, né? Assim, de quem quer nada. Quando a família chegar, já vai ter gente assim. Você é a Bia? Nossa, você é linda, muito. E tem mais 2, né? Um de 17 e o outro de 10. Aí... Vai fazer 13. É muito filho, já perdi a conta. E aí, irmão, tem mais 2. E aí, quem é mãe de menina, vai já orando, me ajudando nisso, entendeu, irmão? Vamos... Irmão, a gente tem que casar todo mundo no mesmo arraial, irmão. Casar todo mundo no mesmo lugar, encontrar. Nos congressos. É isso, irmão. Gostei, vamos voltar, amor. E esse colchão de emergência, a gente precisou ir lá buscá-lo 2 vezes. Tudo que a gente semeou, a gente precisou buscar 2 vezes. A primeira foi quando a Bia, né, a primeira filha, o primeiro filho nos ensina a ser pais, na adolescência. Irmão, ser pai de adolescente não é fácil não, irmão. Misericórdia. Todo mundo ensina a gente a como amamentar, né, a como preparar a casa, mas a ser mãe e pai de adolescente nessa área. E a gente precisa ensinar isso mais à igreja, porque é um conflito nosso como pais, um conflito como eles como adolescentes e ainda mais um outro conflito. Adolescente, filho de pastor, eu tenho pena deles. A cobrança é 2 vezes maior. Esse adolescente não pode errar, esse adolescente não pode fazer nada fora da curva e esse adolescente tem direito nem de pecar. Aliás, ninguém tem direito de pecar, mas eles mais ainda. Então, esse conflito nós passamos. Como vamos enfrentar tudo isso? Quando ela tinha 12 anos, ainda não estava no pastoreio, mas na liderança já de casais. Né? Acho que 12 ainda não, né? Não. E eu precisei buscar nesse lugar. 12 para 13 anos, a gente não sabia como lidar com as mudanças, com as questões na mente, fazer ela ter um encontro com Jesus, com a cruz. Porque filho de crente precisa ter experiência com o Senhor. Alguns dizem filho de crente não é crente, eu não aceito. Filho de crente é crente, mas ele vai se converter a Cristo Jesus. Filho de crente já nasce crendo que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas ele vai ter a sua experiência de cruz e nós temos que orar para que ela exista. E ela é verdadeira e a partir da cruz. E eu quero até te encorajar, se tem um filho adolescente e ele ainda não teve uma experiência de cruz, espera, vai ter. O meu filho está não sei quantos anos na igreja, não tem. Ora só por isso, por uma experiência de cruz. Seja com 12, com 15, com 17, com 20, vai ter. E aí sim, ele vai dizer, nasci de novo. Amém. E aí sim, ele vai dizer, eu tive um encontro com o Senhor. E a gente precisou buscar nesse lugar de parceria. De saber a autoridade um do outro, de se respeitar. Quando ele dava uma ordem, eu sabia, opa, a ordem é dele, deixa ele lá. Quero me esconder atrás dele. Chegou a hora que ela olhava de frente para mim, não é muito difícil, né? Ficar no mesmo tamanho. Mas chegou uma hora que a minha voz parecia que já não tinha mais uma ordem. E aí precisou essa esposa sair desse lugar e deixar ele entrar e dizer, olha, quem manda aqui sou eu, tem regras. E o segundo lugar que eu tive que buscar no colchão de emergência, quando ele teve uma paralisia
e ficou quase 48 horas sem fala, sem saber se era um AVC, se não era. A gente estava depois de um diagnóstico de uma possível meningite no de 13 anos, no de hoje tem 17 anos. E eu me vi sozinha com 3 filhos, trabalhando junto com ele e com um marido que eu tinha certeza que não falaria mais. E os médicos não fechavam o diagnóstico, não sabiam se era um AVC, exame faz, não tinha derramamento de sangue, não tinha nenhuma lesão cerebral. E naquele momento eu descobri que tudo que a gente tinha semeado até aquele dia, a gente precisou resgatar no colchão de emergência. E eu vou te dizer, irmão, eu tive que sacar tudo que tinha lá. Porque nesse dia eu tive que resgatar e sacar a paciência, o amor, a misericórdia. Eu tive que resgatar o tempo de qualidade que ele me ofereceu durante todos os anos. De cuidar dele, de servir. Do café que eu não gosto de fazer e fazer o café para ele. Pequenas coisas que sozinha é muito. Talvez de um marido que não conseguisse mais, com um diagnóstico que não conseguiria mais gravar as coisas novamente. Hoje a gente tem uma dificuldade para ele ler, para ele pregar. Talvez vocês pensem, a pastora fala mais. Eu falo mesmo mais. Já falava mais, mas hoje ele acaba falando menos. De concentrar e não conseguir terminar um processo de leitura. E como casados vamos nos adaptar? Somos pastores de família. Sempre estávamos nos púlpitos pregando. Os dois pregando, os dois fazendo. Será que como vão entender a pastora que prega e o pastor que prega menos? Melhor, a pastora que fala mais e o pastor que fala menos. Porque ele continua pregando com a sua vida. Aleluia. Ele continua deixando ser lido pela sua vida. Ele continua sendo a mesa e o resgate para muitas famílias. Amém. E aí a gente sacou tudo nesse colchão de emergência. E na hora que a gente sacou tudo, apareceu um homem que disse para mim assim, vai, eu tô com você. O que aparou as minhas hastes. Aleluia. Que condicionou as palavras. Tudo que nós trouxemos aqui está debaixo de uma concordância de nós dois. Tem algo que eu trouxe, que nós separamos juntos, preparamos juntos. Tem algo que eu ia falar, ele falou, não fala isso, por quê? Aí eu falei, você acha que não tem? Eu falei, não. O Senhor disse que não, essa área não era para você tocar. E eu entendi e obedeci. E nós precisamos nesse tempo, e eu louvo a Deus, por você estar aqui nessa noite, para que você saia daqui hoje desafiado a preparar o seu colchão de emergência para o dia mau. Vamos voltar de novo na construção daquelas 2 casas? Talvez ela era a minha e a de vocês. Ou de um outro casal. E elas duas pareciam iguaizinhas, uma com a outra. O vento veio, a chuva veio, a tempestade veio. E quando ela passou, quem estava ao nosso redor descobriu quantos sábios construtores tinham construído a sua casa. Aqueles que construíram sobre a rocha firme que é Cristo Jesus. Aleluia. E eu queria te desafiar hoje, quando você sair daqui, que você fosse muito tolerante com os pequenos avanços. A partir de hoje vai ter um caminhão de testemunhos, porque eu tenho certeza que vai ter homens e mulheres saindo daqui, querendo reservar algo no seu colchão emergencial para o dia mau. Aleluia. Alguém saindo daqui inconformado, querendo mudar. Alguém saindo daqui inconformado, dizendo assim, não, eu vou preparar algo diferente para esse novo tempo, para essa nova estação. Porque se nós humildemente encontramos enquanto preparávamos algo que o Senhor quer mexer, quiçá vocês. Mas eu queria te convidar a ser urgente em você mesmo mudar, mas paciente com o outro. Tenha pressa em mudar você, mas paciente com a mudança do outro. E eu queria te dizer uma coisa, todo ato trago à luz, toda vez que um do seu cônjuge, esposa, marido, fizer algo e você validar isso no céu, novamente vai ser feito. Todas as vezes que o Fábio chega para mim e me entrega
o chocolatezinho que eu gosto. Talvez eu dizer que te amo. Talvez você um ato de serviço. Cada vez que o seu cônjuge fez aquela pequena mudança que você identificou, ou que ele identificou, e você fala, você verbaliza, você diz para o céu e para o inferno entender, a minha casa começou a ser restaurada, amor, muito obrigada, eu precisava disso hoje. Amor, eu precisava desse chocolate hoje. Você foi usada por Deus, eu estava tensa, precisava dessa palavra. Toda vez que o céu escuta isso, novamente esse ato é repetido. Porque o céu vai te dar estrutura, o céu vai te dar os recursos para você continuar novamente cumprindo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para que você mudasse, para que você fizesse o outro feliz. Amém? Eu queria escolher hoje. Eu sempre digo para o Fábio que quando eu vou ao encontro de casais e que eu tenho a oportunidade de estar sentada, porque eu vou em alguns que eu não só ministro, é que a gente tem a oportunidade de estar sentada. Eu sempre, quando eu sento ali, eu digo para o Senhor, Senhor, eu quero a oportunidade de sair hoje diferente da forma que eu entrei. Sim. Pastora, mas vocês já vivem algumas coisas que já alcançaram, mas eu ainda encontro mesmice em nós. E como é para nós, eu vou falar um pouquinho mais duro. Eu ainda encontro mediocridade em nós. Um casamento médio. Ainda tem coisas que a gente vai precisar mudar. Ainda tem coisas que a gente precisa de cura. Tem coisas que o Espírito Santo vai nos conduzir em graça, em favor. E se vocês pararem para pensar, nós temos só esses casais aqui na igreja? Eu tenho certeza que não. Era para encher, né? E é uma guerra para que os casais não estejam aqui. Sabe por quê? Porque uma vez que um casal é restaurado, meu marido falou, toda a igreja é edificada. Uma vez que um casal é transformado, toda uma igreja é edificada. E eu oro a Deus que o Senhor desperte os outros casais. Não porque a gente trouxe uma palavra, mas desperte por conta de vocês. Alguns casais que depois, nessa semana, comecem a olhar em vocês, algo que cada um de vocês faziam, que casais perto fazem, e falam, que isso? Como é que é seu nome? Luiz? Sério que ela não passa mais esse sufoco com você? Não. Eu decidi hoje mudar. Como assim? Não passa, eu decidi hoje. Mesmo que quarta-feira que vem você erre de novo. Mas você vai novamente, na outra semana, você vai tentar novamente. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé.